Boa tarde a todos e todas. Eu acho que falar, depois desse diagnóstico que o Luiz Eduardo coloca, é uma sensação de para o que a gente faz, com esses desafios gigantes que estão pela frente. E cada vez mais há um consenso dessas questões que o Luiz Eduardo coloca. Acho que quanto mais a gente debate isso, vai ficando mais claro que a gente precisa reformar a polícia, que a gente precisa pensar numa outra política de drogas, que a gente precisa pensar como que lida com o racismo institucional dentro das instituições, a forma como a polícia atua, a impunidade do passado que alimenta a impunidade do presente, o número de homicídios que menos de 8% são investigados, o caos do sistema prisional e também da própria justiça criminal, todo o mecanismo do que acontece, que a gente não tem nem dados para dizer como que funciona essa justiça criminal, que muitos desses presos, numa pesquisa recente, provisórios, ou são libertados, ou eles são condenados a pena que não são penas restritivas de liberdade, ficam anos presos de forma ilegal. E daí acho que um desafio é como conectar essa luta local que está acontecendo na Maré, que realmente é emblemático, essa mobilização social, a luta das associações, essa vida associativa antiga que existe aqui. Como pensar nesse estado de coisas, como que fazer mudanças concretas no dia a dia e no cotidiano. Então, assim, seguindo um pouco as perguntas, quando a gente fala quais são os pressupostos de uma política de segurança pública, acho que o primeiro pressuposto é uma política baseada nos direitos humanos. A segurança pública é um direito, e é um direito humano. A gente não tem que ter receio de dizer isso. Os direitos humanos não são opostos a você ter uma segurança. E quando a gente fala em direitos humanos, significa que o Estado tem responsabilidades. O Estado tem que respeitar, no sentido que os agentes do Estado, o policial, seja quem for, não pode violar o direito, não pode agir praticando execuções sumárias ou torturas, violar o direito de alguém, o próprio agente do Estado. Uma outra obrigação fundamental na perspectiva dos direitos é que o Estado tem que proteger o direito, ou seja, proteger que um terceiro viole o meu direito. Ou seja, tem que ter força policial, tem que ter polícia, mas uma polícia que proteja, não uma polícia que estigmatize e viole direitos. E por último, a promoção. A gente está falando de garantir uma vida com dignidade, garantir uma vida livre da violência, significa que o Estado também tem uma série de outras políticas de discutir o racismo, de discutir estereótipos, de ganhar confiança dos cidadãos para realmente implementar outras políticas para garantir uma vida, que todos usufruam de uma vida sem violência. Acho que esse é um principal princípio. Um outro, nessa perspectiva dos direitos também, é a não discriminação. A gente tem hoje uma política de segurança pública direcionada às favelas extremamente discriminatória, pelo que foi explicado aqui, colocado pelo Luiz Eduardo, que criminaliza quem é movida por estereótipos, numa polícia militar ostensiva que prende em flagrante quem ele vai prender. Então fica muito mais claro dentro das instituições policiais o que move muito um estereótipo do jovem, dessa juventude, desse jovem negro, desse jovem de favela, de periferia. Como mudar isso, como fazer que uma política seja universal, também é um grande desafio. Foi colocado aqui pelo Edson, a participação social, tem a ver com a pergunta 3, qual o papel das organizações? Acho que é fundamental, mas a gente tem que ver também que a gente está vivendo um total descrédito por parte dos moradores, da população em geral, não só das instituições representativas, das organizações, das corporações, isso vem vindo dos protestos, do Congresso Nacional, enfim, do governo estadual, das instituições, mas também das próprias organizações da sociedade civil, associações de moradores, das ONGs, das organizações internacionais. O que é a gente estabelecer um diálogo mesmo, que isso aqui pudesse estar com 1.000, 2.000 pessoas, estabelecer um diálogo e fazer com que as pessoas realmente se envolvam em mecanismos e instâncias de participação. A participação não significa só você ter canais de diálogo, que a política de segurança seja transparente, que você tenha canais de diálogo com o comandante da polícia que está atuando no local, que você tenha uma delegacia, por exemplo, aqui na Maré, que é uma demanda que funcione de uma outra lógica, porque só com a luta e a pressão social é que esse estado de coisas pode mudar. Daí é um pouco onde vai a luta para mudanças mais estruturais, que tem a ver, por exemplo, com a reforma das polícias, mudar a Constituição, com mudanças locais. Eu acredito que há sim possibilidade no nível local
local, na Maré, de você fazer mudanças efetivas, né, de criar uma ouvidoria cidadã, mas isso só é possível, né, de você pressionar os agentes do Estado, a Polícia Militar, o Exército, seja lá quem for, para tentar mudar essa lógica desse policiamento, mudar esse olhar sobre a comunidade e a favela. A primeira vez que eu vim aqui na Maré foi numa reunião do CONASP, que é o Conselho Nacional de Segurança Pública. Tinha, enfim, tem representantes do governo e da sociedade civil. E a gente veio com 2 coronéis aqui. Um era chefe de gabinete do comandante-geral da PM de São Paulo e o outro acho que era o coronel de Goiás. Estava muito tenso, faz uns 3 anos isso, né? A gente visitou a rede, visitou o observatório. Aí chegou uma hora assim, eu cheguei para os coronéis e falei, olha só, eu estava encantado com a Maré, com a diversidade, com as pessoas andando, com essa arquitetura, enfim, meu olhar era um bairro cheio de gente, alegria, comércio, e eles estavam, eu falei, que bacana, né? Olha, vocês estão achando e tal, e eles estavam olhando fixo para 2 jovens, assim, a uma distância de uns 50 metros. Eles falaram assim, olha lá aquele menino fumando um baseado. Então, o olhar deles, o tempo inteiro quando estavam aqui na Maré, era um olhar né, de ver o jovem, de ver como um criminoso, um jovem negro como um traficante, um usuário de droga, mas não ver a potencialidade que esse território, que essa comunidade oferece. Como é mudar esse olhar? Eu acho que é precisar das mudanças estruturais, não é precisar de diálogo, precisa de conversa, precisa de pressão e luta social. E isso, né, a articulação de associações de moradores, de organizações como o Observatório e a Redes, como a Anistia Internacional, é essencial para colocar o holofote aqui na Maré, com estudiosos, com a academia, para realmente forçar o Estado a mudar essa lógica. Se não for por luta, né, por pressão de imprensa, de pressão internacional, essa lógica não vai mudar. Então, a Anistia tem um trabalho, né, já há alguns anos, junto com o Observatório e com a Redes. Teve uma campanha Sou da Maré e Temos Direitos. A gente chegou a distribuir, né, em todas as residências na Maré, assim, não entre nessa casa sem respeitar o direito desse morador. Essa ideia da abordagem, né, uma outra dimensão, quando a gente fala do número de homicídios, de como a polícia usa, né, como modus operandi a violência letal, né, a falta de mecanismos de controle que faz com que essas violências, esses abusos não são investigados. Também uma série de violências cotidianas, como a abordagem, a regulação da vida, a própria polícia, em vez de ter um papel de proteger a população que mora na favela, esse papel não existe, é um papel de um olhar criminalizante sobre a comunidade, sobre a Maré. E a ideia dessa campanha era realmente a gente fazer com que o policial, quando fosse entrar naquela casa de forma ilegal, sem mandato, pudesse falar, não, nós somos da Maré, nós temos direito, a gente sabemos o nosso direito. E essa ideia de você fortalecer cada um e cada uma da Maré para evitar abuso, evitar esculacho, e de ter mecanismos de controle, e outras organizações como a Anistia, saber que tem gente que está olhando, que pode denunciar. A denúncia ainda é um aspecto muito importante. A gente precisa construir, né, como a gente está fazendo aqui, propostas estruturais de mudança desse estado de coisas, mas também canais transparentes, independentes, mecanismos de denúncia, investigação e responsabilização. Porque sem responsabilização, essa não adianta nada, porque o esculacho, o abuso de autoridade continua acontecendo. Né? Há uma série de Anistia que tem trabalho com relação à polícia em vários países, há uma série de princípios, por exemplo, das Nações Unidas, de como as forças policiais devem ou podem usar limites para o uso da força e também para o uso de armas, enfim, em operações e tal. Esses princípios são absolutamente descumpridos, principalmente pela Polícia Militar brasileira. Então, assim, acho que estou aqui finalizando essa intervenção. A Anistia está aqui como uma organização internacional conectada com essa a possibilidade de uma construção, né, de uma política de segurança pública na Maré, que venha de baixo para cima e não de cima para baixo, né, não é colocar agora o exército está aqui, agora vai ser um OPP. O morador não quer ficar indo de um lado organização criminosa e indo de um lado uma segurança pública militarizada que controla e regula o cotidiano e a vida. Né, a gente quer algo mais, a gente quer viver com liberdade, segurança e com direito, e também ter uma vida com felicidade. Obrigado.